Bom dia, nós somos acadêmicos de enfermagem do 10º período da Faculdade Estácio de Sá e hoje nós iremos falar um tema sobre câncer de mama, sobre o Outubro Rosa, né? Que nós estamos no mês de outubro e esse mês ele é um mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. Aqui nós estamos com a Maiara, acadêmica também, a Brenda, a Ana Caroline e a Maria do Socorro. Outubro Rosa. Na década de 1990, nasce um movimento conhecido como Outubro Rosa, para estimular a participação da população no controle de câncer de mama. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama, promover conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso ao serviço de diagnóstico e tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. O que é câncer? Câncer é um nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado maligno de células que invade os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se metástase para outros órgãos do corpo. Divide-se rapidamente, essas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores, acúmulo de células cancerosas, neoplasias e malignas. Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de células do corpo. Por que o câncer ele é considerado um problema de saúde pública? Porque na maioria dos casos, o câncer, cerca de 80% está relacionado à exposição a fatores de risco de natureza ambiental, ou seja, aqueles fatores externos, que, por exemplo, é o tabagismo, alcoolismo, os hábitos alimentares, sexuais, os usos de medicamentos e fatores ocupacionais e exposição à radiação. Esses hábitos de vida, eles podem ser modificados através da nossa iniciativa como enfermeiros, a iniciativa pessoal e o aconselhamento profissional adequado. Por que o câncer mata? São 4 motivos que o câncer pode levar o indivíduo a óbito. O câncer, sendo uma diferenciação por parte do tecido, toma lugar onde estariam células funcionais. Se isso ocorre em um órgão com função muito importante ou ocorre em grande escala, pode provocar uma disfunção fatal. Ou seja, o câncer ele começa a usufruir do local onde as células normais deveriam estar. E aí ele também consome os recursos em grande quantidade das células normais. A célula maligna ela começa a captar os nutrientes das células normais. E isso diminui o metabolismo e, consequentemente, a função da célula. Ela produz substâncias que podem provocar um descontrole nos sistemas, principalmente os hormonais. E ela causa o efeito de massa, ou seja, ela começa a criar aquela massa e comprimir algum órgão importante. E isso é um exemplo que muito frequente que acontece é a compressão de brônquios, que é os principais. O que é estadiamento tumoral? Estadiar um caso de neoplasia maligna significa avaliar o seu grau de disseminação. A necessidade de se classificar os casos de câncer em estádios baseia-se na constatação de que as taxas de sobrevida são diferentes quando a doença está restrita ao órgão de origem ou quando ela se estende a outros órgãos. Ou seja, é quando o médico ele classifica o câncer em estágio 1, 2, 3 ou 4. E isso é que vai determinar o tratamento. Como é feito esse estadiamento tumoral? A classificação das neoplasias malignas é feita em grupo, que obedece a diferentes variáveis, tais como a localização, tamanho ou volume do tumor, invasão direta e linfática. Isso é muito importante porque as células malignas ela têm uma tendência a se espalharem pelo nosso sistema linfático, elas têm um tropismo por esse sistema. Por isso é muito importante ver essa questão da invasão linfática. Metástase à distância, diagnóstico histopatológico, produção de substâncias, manifestações sistêmicas, duração dos sinais e sintomas, sexo e idade dos clientes. Também pessoas com idades mais avançadas têm tendência a ter câncer mais perigosos do que pessoas mais novas. Cânceres com o mesmo estadiamento tendem a ter o prognóstico semelhante e muitas vezes são tratados da mesma forma. O sistema de estadiamento mais utilizado é o preconizado pela União Internacional contra o Câncer de Mama. Esse sistema ele é denominado Sistema TNM de classificação dos tumores malignos. Cada uma dessas letras significa uma localização e algo que é identificado. Esse sistema ele baseia-se na extensão
da extensão anatômica da doença, levando em conta as características do tumor primário, que seria o T, as características dos linfonodos, das cadeias de drenagem linfática do órgão em que o tumor se localiza, que é o N, e a presença ou ausência de metástase à distância, que é o M. Esses parâmetros recebem graduações, que geralmente são de T0 a T4, N0 a N3 e M0 a M1, respectivamente. Isso aí vai definir que estágio o câncer está. O câncer de mama. O câncer de mama ele é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Depois do de pele, né? Respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. O câncer de mama também eles acometem homens, né? Só que é muito raro, chega a cerca de ser apenas 1% em cada caso. Relativamente raro antes dos 35 anos, acima dessa idade, sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Existem vários tipos de câncer de mama. Alguns eles evoluem rapidamente e outros não. A maioria dos casos tem bom prognóstico. Quais são os fatores, né, de risco que levam a pessoa a ter esse câncer de mama? O câncer de mama ele não tem uma causa única, né? Tipo assim, como outras doenças têm uma causa única, só aquilo que levou àquela doença, o câncer de mama é diferente. Existem vários fatores que envolvem, né, para que essa pessoa possa evoluir esse câncer. Diversos fatores estão relacionados ao aumento do risco de desenvolver a doença, tais como a idade, os fatores endócrinos, né, os hormônios, história reprodutiva, fatores comportamentais, o ambiente também envolve muito, os fatores genéticos e hereditários. Aqui, um dos fatores é a idade, né? A idade, assim como em vários outros tipos de câncer, é um dos principais fatores que aumenta o risco de desenvolver o câncer de mama. O acúmulo da exposição ao longo da vida e as próprias alterações biológicas, como o envelhecimento, aumenta o risco. Mulheres mais velhas, sobretudo a partir dos 50 anos, são mais propensas a desenvolver a doença. Os fatores endócrinos ou relativos à história reprodutiva. Refere ao estímulo do hormônio estrogênio produzido pelo próprio organismo ou consumido por meio de uso continuado de substâncias com esse hormônio. Esses fatores incluem história de menarca precoce, que é no caso quando a menstruação vem a menor que 12 anos, a menopausa tardia, que é após os 55 anos, primeira gravidez após os 30 anos e nuliparidade, que é quando aquela pessoa já não tem filho, e uso de contraceptivos orais e de terapia de reposição hormonal, pós-menopausa, especialmente se por tempo prolongado. O uso de contraceptivos orais também é considerado um fator de risco pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, LARC, da Organização Mundial de Saúde, OMS. Os fatores relacionados com o comportamento ao ambiente inclui ingestão de bebida alcoólica, tabagismo, sobrepeso, obesidade. Após a menopausa, a exposição à radiação ionizante, né? Que é o tipo de radiação presente na radioterapia e em exames de imagem como raio-x, mamografia e tomografia computadorizada. O risco devido à radiação ionizante é proporcional à dose e à frequência. As doses altas ou moderadas da radiação ionizantes, como as que ocorrem nas mulheres expostas a tratamento de radioterapia no tórax em idade jovem, ou mesmo doses baixas e frequentes, como as que ocorrem em mulheres expostas a dezenas de exames de mamografia. Aumenta o risco do desenvolvimento do câncer de mama. Fatores genéticos e hereditários. Estão relacionados à presença de mutações em determinados genes transmitidos na família, especialmente o BRCA1 e BRCA2. Mulheres com histórico de casos de câncer de mama em familiares consanguíneos, sobretudo em idades jovens, que é o que a gente preconiza menos de 35 anos de idade, ou de câncer de ovário e câncer de mama em homem, podem ter
predisposição genética e são consideradas de risco elevado pela doença. Isso aí explica bem, a gente pode lembrar daquele caso da Angelina Jolie. Ela fez o rastreamento e ela descobriu que ela tinha mutações desses 2 genes, por isso que ela retirou toda a mama. Isso não significa que toda pessoa que teve um caso na família, ele vai ter que retirar toda a mama para se prevenir. Você tem que fazer o rastreamento correto, os exames, e se você tiver mutação nesses genes, aí sim é preconizado isso como forma de prevenção. Sintomas. O câncer de mama pode ser percebido em fases iniciais, na maioria dos casos, por meio dos seguintes sinais e sintomas. Um nódulo, que é aqueles que a gente pode falar caroço, que é fixo e geralmente indolor. É a principal manifestação da doença, estando presente em cerca de 90% dos casos, quando o câncer é percebido pela própria mulher. A pele da mama fica avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja. E tem alterações no mamilo, pequenos nódulos nas axilas e no pescoço e em algumas vezes também ocorre a saída de líquido anormal das mamas. Esses sinais e sintomas devem ser sempre investigados, porém podem estar relacionados a doenças benignas da mama. A postura atenta das mulheres em relação à saúde das mamas, que significa conhecer o que é normal em seu corpo e quais as alterações consideradas suspeitas de câncer de mama, é fundamental para a detecção precoce dessa doença. Então aqui é muito importante nós mulheres conhecer o nosso corpo, para a gente sempre estar atento, porque assim, no momento em que a gente for tomar banho, você vê a sua mama, vê se você consegue detectar algum nódulo, alguma coisa do tipo, se tem alguma secreção. Porque se a gente está atento ao que é normal do nosso corpo, quando aparecer uma coisa que é diferente, a gente vai perceber. E ter essa percepção logo vai ajudar muito na detecção precoce das doenças. E aqui na imagem mostra pra gente a alteração no tamanho ou na forma da mama, a vermelhidão ou coceira na mama e ao redor do mamilo, a liberação de líquido pelo mamilo sem apertar, inchaço na axila ou ao redor da clavícula, nódulo ou caroço na mama que está sempre presente e não diminui de tamanho, afundamento da mama, endurecimento ou enrugamento da pele, que é, como eu falei anteriormente, que fica parecendo uma casca de laranja, e a inversão súbita do mamilo e a dor constante na mama ou na axila. A prevenção. De modo geral, a prevenção baseia-se no controle dos fatores de risco e no estímulo dos fatores protetores, especialmente aqueles considerados modificáveis, que são as mudanças no estilo de vida, ter uma alimentação saudável, deixar hábitos como tabagismo, alcoolismo, praticar exercício físico. Estima-se que por meio da alimentação, nutrição e atividade física é possível reduzir em até 28% o risco de câncer, o risco de mulher desenvolver câncer de mama. Controlar o peso corporal e evitar a obesidade por meio da alimentação saudável e da prática regular de exercícios físicos e evitar o consumo de bebidas alcoólicas são recomendações básicas para prevenir o câncer de mama. A amamentação também é considerada um fator protetor. A terapia de reposição hormonal, TRH, quando estreitamente indicada, deve ser feita sob rigoroso controle médico e pelo mínimo de tempo necessário. Detecção precoce. O câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, em grande parte dos casos, aumentando assim a chance de tratamento e cura. É importante que as mulheres fiquem atentas a qualquer alteração suspeita da mama. Quando a mulher conhece bem as suas mamas e se familiariza com o que é normal para ela, pode estar atenta a essas alterações e buscar o serviço de saúde para investigação diagnóstica. A detecção precoce do câncer de mama pode também ser feita pela mamografia, quando realizada em mulheres sem sinais e sintomas da doença, numa faixa etária em que haja um balanço favorável entre o benefício e o risco dessa prática, como por exemplo a mamografia de rastreamento. Como a gente sabe, a mamografia ela é uma prática que usa radiação ionizante. Então, assim, ela deve ser evitada em idades muito jovens, a não ser que essa mulher ela tenha casos de câncer na família em parentes de primeiro grau, mãe, irmãos, porque também a gente sabe que a exposição muito constante à radiação pode ser prejudicial. A recomendação no Brasil, atualizada em 2015, é que as mulheres entre 50 e 69 anos façam uma mamografia a cada 2 anos.
Essa é também a rotina adotada na maior parte dos países que implantam o rastreamento do câncer de mama e tiveram impacto na redução da mortalidade por essa doença. Porque quanto mais cedo for detectada a doença, melhor vai ser o tratamento, porque quanto mais cedo ela é detectada, isso significa que ela vai estar nos seus estágios iniciais. Os benefícios da mamografia de rastreamento incluem a possibilidade de encontrar o câncer no início e ter um tratamento menos invasivo, menos agressivo e menos invasivo, assim com menor chance de morrer pela doença em função do tratamento. O autocuidado da mama, antigamente, alguns anos atrás, era chamado de autoexame, mas é o mesmo. Há cerca de 80% dos tumores de mama são descobertos pela própria mulher. O ideal é que cada uma conheça detalhadamente as suas mamas, facilitando a percepção de qualquer alteração. A realização desse cuidado é recomendado para todas as mulheres maiores de 20 anos de idade. O autocuidado é feito após 7 dias do início da menstruação e após a menopausa deve-se escolher um dia por mês para fazê-lo. O cuidado das mamas pode ser feito em frente ao espelho, em pé ou deitado. Segue as seguintes instruções para o autocuidado da mama. O autocuidado da mama, ele é feito em frente ao espelho, posicione-se em frente ao espelho, observe os dois seios, primeiramente com os braços caídos, coloque as mãos na cintura fazendo força, coloque-se atrás da cabeça e observe o tamanho e a posição e a forma dos mamilos. Pressione levemente os mamilos e veja se há saída de secreção. Em pé, pode ser durante o banho. Leve os seus braços esquerdo e posicione sobre a cabeça. Com a mão direita, estique e examine a mama esquerda. Divida em faixa e analise devagar cada uma dessas faixas, usando a polpa dos dedos e não as pontas ou as unhas. Sinta a mama, faça o movimento circular de cima para baixo, repita os movimentos na outra mama. Deitado também a gente pode fazer. Coloque uma toalha dobrada sobre o ombro direito para examinar a mama direita. Sinta a mama com os movimentos circulares, fazendo uma leve pressão. Apalpe mantendo a externa da mama mais consistente. Depois, palpe as axilas. Evite o procedimento para a mama esquerda. Inverta o procedimento para a mama esquerda, desculpa. Aí está mostrando a figura do autocuidado das mamas. A primeira figura fala sobre com os braços caídos, você vai abaixar seus braços, né, para baixo, você vai olhar a sua mama. A segunda figura está me mostrando com os braços levantados, você vai ficar observando também as suas mamas. A terceira figura está me mostrando que você vai pôr a mão na cintura, para você ter uma observação da sua mama, se uma está maior, se outra está menor, como que está o desenvolvimento da sua mama, porque você tem que conhecer o seu corpo. A posição para fazer o autoexame, a quarta figura. E a quinta, movimentos de como fazer o autoexame, que são movimentos circulares. Então é muito importante que cada um de nós conheça nossas mamas. Isso vai prevenir o câncer de mama. Se você conhece realmente a sua mama e você tem esse cuidado de fazer o autoexame no banho, é bem prático, você entra para o seu banheiro, você faz o autoexame, isso é muito importante, você vai descobrir se tem algum nódulo, alguma glândulas. Então aí você vai para o médico, procura o seu médico, faça os exames, como já foi falado, isso é muito importante, vai evitar várias mortes, né? E até mesmo uma situação que fica muito difícil quando você está com câncer de mama. Então, que isso venha dar uma ajuda para cada uma de nós que somos mulheres. Bom, como a gente falou durante todo o tempo aqui, a melhor cura para o câncer é a prevenção. Porque se ele é encontrado nos seus estágios iniciais,
o tratamento vai ser mais tranquilo, as chances de cura para o câncer de mama são altíssimas. Então, assim, a gente não precisa ter medo. Tem que encontrar e tem que fazer o tratamento adequado. Aí está o e-mail da professora Tainara, que é a nossa professora e que trabalha aqui no Serof. E aí, caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com ela, que ela vai responder a todos com muito prazer. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada.